Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um Pão Nosso, com muita alegria, em clima de muita paz, agradecendo a Deus por esses instantes. Muito obrigada pela companhia de vocês. Vamos nos organizando aqui para começar o nosso Pão Nosso. Muito obrigada, Carlos, Vanessa, pela presença de vocês. Um ótimo dia. Hoje a gente vai estudar o capítulo 27 do livro do Emmanuel, o livro Pão Nosso. Se vocês estiverem com ele por aí em mãos, é só abrir no capítulo 27, porque hoje nós vamos falar sobre o esmagamento do mal, que é o título que Emmanuel deu a esse capítulo, a reflexão que ele faz nessa parte do livro Pão Nosso, tá bom? Enquanto o Instagram tá aí avisando as pessoas de que nós estamos chegando, a gente vai começar a nos harmonizarmos, a organizar aí os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Todos nós sabemos que toda atividade na casa espírita começa sempre com uma prece. Outro dia uma pessoa me perguntou no direct, por que todas as vezes que você vai começar o estudo, você faz uma oração antes? E eu falei, porque nós aprendemos na casa espírita que todas as nossas atividades, elas devem ser comunicadas a Deus e nós devemos pedir a Ele a sua proteção e o seu amparo. É por isso que a gente faz sempre uma prece antes de começar o estudo do Pão Nosso. Então sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelo carinho de vocês. Muitíssimo obrigada. Antes da gente fazer a nossa prece inicial, queria avisar para vocês que na próxima semana, na quinta-feira da próxima semana, em decorrência de uma viagem minha a trabalho, eu vou fazer o Pão Nosso às 9h30 da manhã. E aí quem não conseguir assistir às 9h30, assiste depois no horário, mas vai ser só na próxima semana que isso vai acontecer, tá bom, gente? E aí eu queria agradecer também hoje a Thaís, uma amiga da gente queridíssima do Centro Espírita, irmã Sheila, que me deu essa xícara de presente, que ela trouxe do Chile, para ela não tem nem ideia, de que eu estou usando ela para tomar meu cafezinho durante o estudo do Pão Nosso. Thaís, muito obrigada. E a vocês todos que estão aí, meu carinho especial. Vamos fazer nossa prece? Então vamos. Se você estiver acordado, mais angustiado, mais triste, ou mais aflito, ou mais preocupado, respira profundamente. Até doer o peito, enche o pulmão de ar e solta bem devagarinho esse oxigênio, lembrando-se da importância de estar vivo. Recorda como é bom viver. O fato de você estar respirando, enquanto tantas pessoas, enquanto tantos seres humanos estão nesse momento entubados nos hospitais, passando ainda pela aflição do Covid. Quantos outros irmãos nossos já partiram para o mundo espiritual? Então agradece a Deus pela vida. Agradece a Deus a oportunidade de estar aqui. E seja qual for a dificuldade que você esteja passando, lembre-se, tudo passa. E Deus é a destinação fatal que aguarda todos nós. Não te desesperes. Que Jesus, esse sol imenso que guia a nossa jornada, possa também acalmar o nosso coração e iluminar a nossa vida a cada passo, cada momento. E que Ele permaneça conosco, hoje e sempre. Então, meus amores, um ótimo dia para todos vocês que estão aí, aqueles que ainda vão chegar, que ainda vão assistir o capítulo de hoje, que ainda vão acompanhar o estudo do capítulo de hoje, do livro Pão Nosso, lá no IGTV depois. Meu carinho, minha gratidão, muito obrigada. E está chegando aí pela primeira vez, eu vou só lembrar que a gente está estudando o livro Pão Nosso, não custa nada lembrar. Nós estamos estudando o livro Pão Nosso, que é da coleção Fonte Viva, esse livrinho aqui, que é dessa coleção, gente, ó. Eu vou mostrar hoje todos para vocês, que eles estão aqui pertinho. Eles estão todos aqui.
primeiro livro da coleção Fonte Viva é esse, Caminho, Verdade e Vida. É o primeiro livro. O segundo é o Pão Nosso. A gente começou pelo Pão Nosso, ao invés de começar pelo Caminho, Verdade e Vida, porque o Pão Nosso é o livro mais conhecido do benfeitor Emmanuel dentro das casas espíritas. Como todos os outros livros da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva e Ceifa de Luz. Todos eles, deixa eu colocar eles aqui, bonitinhos. Todos eles, todas essas obras estudam passagens do Evangelho de Jesus. Para quem acha que estudar o Evangelho do Cristo é coisa de beata, né? Como eu já ouvi algumas pessoas falando, ou tu virou agora protestante, só fala de Evangelho. Não, gente. Os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos católicos também estudam o Evangelho. Só que esse estudo, gente, ele é um estudo aprofundado de passagens do Evangelho de Jesus, com comentários lúcidos, claros, com comentários sintéticos, mas extremamente significativos do benfeitor Emmanuel. Quem não sabe quem é o Emmanuel era o mentor espiritual do Chico Xavier. Quem não sabe quem é o Chico Xavier é o maior médium, talvez do mundo, né? Com mais de 400 livros psicografados durante toda a sua vida. Chico Xavier é aquele médium de Uberaba, que todos nós conhecemos, o mineirinho de Uberaba. Chico Xavier, esse aqui. Esse aqui é um livrinho do Emmanuel também, que chama Atenção, que eu adoro. Vou deixar ele aqui do lado. Bom, meu cafezinho tá aqui. O livro Pão Nosso, ele vai comentar passagens do Evangelho de Jesus. E observando a coleção Fonte Viva, a gente pode perceber que a maior parte dos versículos retirados por Emmanuel, pensados por Emmanuel do Evangelho de Jesus, para o comentário da coleção Fonte Viva, a grande maioria dos versículos é de Paulo, do apóstolo Paulo. E hoje o capítulo 27 é justamente um versículo de Paulo aos Romanos. Está no capítulo 16, versículo 20, que ele retira, né, para comentar, para fazer os comentários. Eu aconselho quem estuda o Evangelho, quem gosta do Evangelho de Jesus, pegue a coleção Fonte Viva, que tem gratuitamente aí para fazer download no Google. Baixe esses livros para estudar de maneira mais profunda. Por que o Emmanuel faz? O Emmanuel, ele estuda o Evangelho de Jesus numa perspectiva transpessoal, humanista e transformadora da nossa própria intimidade. Então, é um instrumento maravilhoso para o autoconhecimento. É um instrumento bendito para a nossa melhoria, para a nossa renovação. Então, vale a pena. O título desse capítulo de hoje, da reflexão de hoje, né, que é esse aqui, capítulo 27, é Esmagamento do Mal. E o Emmanuel, então, separa o versículo de Paulo aos Romanos, que diz assim: e o Deus de paz, esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Isso aqui é Paulo. Olha, gente, Paulo na sua visita a Roma, está lá descrito em Atos dos Apóstolos. Quando ele esteve em Roma, ele esteve pregando o Evangelho de Jesus. Mas aqui a gente tem uma carta de Paulo à igreja de Roma, ou aos cristãos, aos novos cristãos em Roma, aos romanos. Quem quiser conhecer um pouquinho da história da peregrinação de Paulo, do trabalho de Paulo, tem que ler Atos dos Apóstolos, né? Porque a gente tem lá várias viagens de Paulo descritas lá na parte que trata de Atos dos Apóstolos. Aqui a gente tem um trechinho de uma carta de Paulo aos cristãos da igreja de Roma, aos romanos. E ele diz: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Quando a gente tira assim, né, o versículo separado, primeira coisa que a gente tem que observar, ele está lá no capítulo 16 da carta aos Romanos. O que é o capítulo 16?
O capítulo 16 dessa carta é o final da carta. São as saudações finais. Paulo está encerrando a carta, está encerrando a escrita daquela carta e começa então a saudar as pessoas daquela comunidade, né? Seus irmãos, seus amigos. E aí ele, nesse contexto, assim, né? Quando a gente olha de maneira separada, só aqui, né? Pincelado pelo Emmanuel, uma das coisas que chama logo a atenção é o nome de Satanás, né? Aí eu só me lembrei de uma música, minha gente, foi impossível não lembrar de uma música de carnaval que fez sucesso durante muito tempo. Foi um carnaval, eu lembro que meu irmão chegava na casa dos meus pais com o carro do som ligado, né, assim, por cima, que era uma música que dizia assim: na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás, porque parece muito um canto, parece muito um cântico, né, um cântico gospel, religioso, né, e de algumas ideologias religiosas. Então, imediatamente eu me lembrei. Mas Satanás tem uma significação muito específica, particularmente dentro dos evangelhos, e ainda mais nessa acepção, né, da doutrina espírita. Satanás significa justamente o mal, né? Aqui nós não temos essa figura demoníaca que muitas vezes foi nos imposta como instrumento do medo, como instrumento muitas vezes de punição, inclusive. Quantas vezes nós fomos ameaçados, né? Ou as pessoas nos ameaçavam com o fogo do inferno, com o diabo, com Satanás, essa coisa toda. E nós nunca compreendemos de fato que Satanás é a simbologia do mal. Tudo que é mal, né? Tudo aquilo que pode ser identificado como mal, simbolicamente representa Satanás. Então aqui nessa carta, Paulo, capítulo 16 de Paulo aos Romanos, aqui é o final da carta. Aqui é quando Paulo começa a saudar todos aqueles que ele vai lembrando, os nomes, ele vai citando vários nomes durante essas saudações. Aqui também, nessa parte final da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, ele vai fazendo recomendações àqueles que fazem a igreja cristã em Roma. Então, ele vai fazendo algumas recomendações. Essas recomendações são cuidados que todos eles devem ter diante do trabalho com Cristo, mas também diante do trabalho consigo mesmo. Porque Jesus não veio ao mundo instituir uma religião. Jesus não veio ao planeta instituir uma doutrina. O que Jesus veio fazer no planeta, afinal de contas? Ele veio ao planeta nos ensinar o caminho da nossa própria redenção, o caminho do nosso autoconhecimento, o caminho da nossa iluminação, né? O caminho da nossa renovação. Ele não impôs rituais, ele não fundou nenhuma igreja, ele não estipulou normas nem regras. A única norma e a única regra estipulada por Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tanto que ele diz: todas as leis e todos os profetas estão contidos nessa máxima. Então, a gente tem aí um caminho, né? Tem um caminho a seguir. E o Cristo, grande guia, que orienta essa caminhada. Mas cada um de nós passa por esse processo transformador, atravessa essa estrada de Damasco, faz essa caminhada interior, essa jornada tão necessária para dentro de nós, cada um faz no tempo adequado, no tempo em que acha que pode e até a medida do que pode. Então, olha só, aqui a gente tem, então, um versículozinho do capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, dizendo que Deus, o Deus de paz, esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Mas aonde é
Onde é que está isso aqui? Olha, antes desse versículo, eu estava olhando aqui, né, na Bíblia, porque eu tenho uma Bíblia, gente. Porque como é que a gente vai estudar Testamento, né? Vai estudar o Novo Testamento sem a Bíblia. Então, tem uma Bíblia aqui. Antes desse versículo, Paulo diz assim: irmãos, peço que vocês tomem cuidado com aqueles que provocam divisões e obstáculos. Ele está aconselhando, gente. Peço que tomem cuidado com aqueles que provocam divisões e obstáculos. Isso aqui serve para tudo na vida. Tudo. Quando a gente encontra alguém na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no trabalho, junto dos nossos amigos, em nossa família, colocando obstáculos absolutamente para tudo. E quando nós encontramos com aquelas criaturas que começam a provocar divisões através da fofoca, da maledicência, ele diz que é necessário tomar muito cuidado. Não está se referindo apenas ao trabalho com Cristo. Obviamente que aqui ele está falando para a igreja, mas ele está falando, antes de tudo, para uma comunidade de criaturas humanas. Né? Então aqui a gente tem que compreender que ele está nos alertando quanto ao cuidado que devemos tomar diante daqueles que querem provocar divisões e obstáculos, especialmente os que querem provocar divisões e obstáculos contra a doutrina que nós aprendemos, que é a doutrina do Cristo. Fiquem longe deles, porque não servem a Cristo nosso Senhor. Então ele vai dando uma série de orientações. E aí, quando ele chega no capítulo, aqui no versículo 19, ele diz: a obediência de vocês é conhecida de todos. Vocês para mim são um motivo de alegria, mas desejo que sejam sábios para o bem e sem compromisso com o mal. O que é ser sábio para o bem e sem compromisso com o mal? Saber executar o bem sem vaidade, sem orgulho, né? Sem a prepotência de achar que é bom. E isso vai fazer com que a gente corte o vínculo com o mal. E ele diz: o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês. Que é o versículo que está aqui. Então, olha só. Nessa mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, depois vocês podem dar uma olhada. Paulo diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E o que é o mal? Primeira coisa, que Satanás a gente já entendeu, é a representação do poder do mal na vida humana. Né? É a representação do poder do mal na vida humana. O Emmanuel diz isso aqui. Mas o que é o mal? O mal é a ignorância do bem. O mal é a ignorância. É por isso que a maioria de nós, espíritos encarnados e desencarnados, somos muito mais ignorantes do que maus. Porque quando nós ignoramos o bem, nós compartilhamos das fieiras do mal. Por isso que é necessário compreender o que é o bem. E em busca desse bem, como ele diz aqui, vencer o mal com o bem. E aí o Emmanuel diz assim, olha só, isso aí tudo era só para a gente começar a nossa conversa. O que o Emmanuel diz? Em toda parte do planeta, em toda parte do planeta, se poderá reconhecer a luta sem trégua entre o bem e o mal. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu era criança, faz tempo, né? Tem uns 40 anos aí. Quando eu era criança, eu aprendi a ler aos 7 anos de idade. E eu aprendi a ler em casa. Porque naquela época, né, minha gente, há 41 anos atrás, a gente não tinha pré-escola, jardim, essas coisas. A gente entrava na escola aos 7 anos de idade. E eu lembro que eu entrei na escola e já sabia ler. E toda a vida eu gostei muito de ler, né? Então, eu lembro das historinhas, dos contos de fadas, dos desenhos animados. Toda a vida, tudo que a gente pensar tem a luta, né? Tá lá personificada a luta do bem e do mal. Quer ver só uma coisa? Eu lembro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem lá toda a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que representavam o bem, e a Cuca, que representava o mal. Eu fui longe, né, minha gente? A Cuca. Então tá.
Mas aí a gente tinha o He-Man e o Esqueleto, o bem e o mal. Não sei se vocês lembram, mas no filme A Caverna do Dragão, a gente tem o mestre dos magos e... Ai, gente, como é o nome do outro? Tem os meninos que estão na caverna, tem o mestre dos magos e tem o Vingador. A gente tem o Batman e o Coringa. A gente tem o Superman e o... Ai, como é que é o nome do outro que combate o Superman o tempo inteiro? Não vou ler. Isso, Jefferson, Vingador, exatamente. Lá no filme do Superman também, a gente sempre tinha o Superman e algum outro anti-herói que representava o mal. Então a gente vai observar os contos de fada, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Na história da Bela Adormecida, o Lex... Isso, já tá vendo, Jeff? Tu tá ligado aí, né, Jeff? O Lex Luthor, exatamente. Isso, Luthor. E aí a gente tem nos contos de fada essa disputa o tempo inteiro entre o bem e o mal. O que o Emmanuel está dizendo aqui? Que em toda parte do planeta nós reconheceremos sempre a luta sem tréguas entre o bem e o mal. E aí ele diz assim: manifesta-se o grande conflito. O que é o grande conflito? É a luta entre o bem e o mal. Por que ele chama de conflito? Por que ele não chama de batalha? Né? Isso, só tô lembrando os maus. Eita, Jeff, mas é assim mesmo. Eu não lembrava o nome do Lex Luthor e nem do Vingador, né? Fiquei aqui, né, tentando lembrar. Então, olha só, por que o Emmanuel diz que o grande conflito se manifesta sob as mais diversas formas? De que conflito é esse que ele está lembrando? Que conflito é esse que ele está falando? Ele está falando, ele chama conflito porque não é externo. Se fosse externo, ele falaria batalha, a guerra, a luta. Não, ele está falando de conflito. Manifesta-se o grande conflito porque é interior, né? Essa disputa entre o bem e o mal, ela é interna. Ela só se exterioriza porque ela está dentro de nós. Só por isso. É por isso que tão sabiamente o Emmanuel chama de conflito. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas. E no turbilhão de seus movimentos, né, do movimento desse conflito entre o bem e o mal, e no turbilhão dos seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. O que é que o Emmanuel está dizendo aqui? Na grande maioria das vezes, o conflito do bem e do mal, que nós trazemos ainda aqui dentro de nós, e que se apresenta, como ele mesmo diz aqui, de modo muito, muito variável, de modo dos mais variados modos, se manifesta das mais variadas formas, porque o conflito entre o bem e o mal, que nós ainda trazemos aqui dentro, vai se manifestando ao longo da nossa vida de várias formas. Quer ver só? Às vezes a gente quer ir para a casa espírita, às vezes a gente está com aquele desejo de começar um trabalho novo, está com aquele desejo de mudar de atitude como familiar, está com aquela vontade de perdoar aquela pessoa que nos magoou, mas aí começa o orgulho, que é o mal. A ignorância, porque a gente não sabe o tamanho do bem que é perdoar. A gente ainda ignora isso. Então começa aquela disputa. Eu vou perdoar por quê? Eu vou começar esse trabalho na casa espírita por quê? Se tem tantas pessoas que podem fazer. Por que eu vou começar, né? Por que eu vou perdoar se a pessoa me magoou tanto? Então aqui, quando o Emmanuel fala do grande conflito do bem e do mal, ele não está falando de nada exterior. Ele está falando desse conflito, dessa batalha que nós travamos conosco mesmo, o tempo inteiro. Como ele diz aqui, se manifestando nas mais variadas situações da nossa vida.
O esmagamento do mal de que Emmanuel está falando no capítulo 27 do livro Pão Nosso é o mal que nós ainda trazemos aqui, arraigados em nós. E como o mal é a ignorância, o mal é a ignorância do bem, nós necessitamos, como diz Paulo no capítulo 12, versículo 21 da sua carta ainda aos Romanos, nós precisamos combater o mal com o bem, vencer o mal com o bem. Então a gente já entendeu que o conflito, o grande conflito de que ele fala aqui nesse capítulo, né, da manifestação do grande conflito, que é essa luta entre o bem e o mal, e que se manifesta nas mais diversas formas e dos mais diversos modos em nossa vida, esse grande conflito do bem e do mal está aqui, dentro de nós. Dentro de nós. É necessário iluminar a nossa sombra com a luz que nós vamos fazendo pouco a pouco aqui no nosso interior. Não é expulsar a sombra, não é rejeitar a sombra, é iluminando. Quando a gente tem um ambiente escuro em nossa casa, uma lâmpada queimou e o ambiente ficou no escuro, a gente isola o ambiente ou a gente providencia a lâmpada para iluminar aquele espaço, para que ele volte a ser útil? Ninguém isola, elimina o canto de uma casa simplesmente porque ela não faz luz. O que normalmente nós fazemos de maneira racional é procurar iluminar aquele espaço para que ele volte a ter vida útil. A mesma coisa conosco. Nós não podemos simplesmente eliminar o nosso passado de enganos e de equívocos e de aprendizado, porque todos nós aprendemos nessa tentativa de acerto e erro, é da própria natureza, é da vida. Que dirá as lições de casas que vocês têm acompanhado com os próprios filhos nesses tempos de aulas remotas. Eles vão acertando e vão errando e vão acertando, vão errando e vão acertando, até que conseguem finalmente fazer a tarefa. Conosco é do mesmo jeito, é da mesma forma. Então Emmanuel diz assim, muitas vezes, em decorrência desses conflitos que nós trazemos ainda aqui dentro, dessa disputa interior entre o bem e o mal, o desejo de adquirir as virtudes, mas as nossas vicissitudes ainda nos arrastando, o que é muito normal, porque nós somos seres que estamos em caminhada, em processo, em aprendizado. É natural que em alguns momentos nós nos sintamos arrastados por determinadas forças que nós desconhecemos. Porque o processo também de libertação das angústias, das sombras que nós carregamos, passa pelo autoconhecimento, passa por esse processo de observar os próprios sentimentos, de observar as próprias emoções, de observar-se, né, como alguém que está de fora e você está ao longe vendo. Né? Então, a gente tem essa capacidade de autoanalisar-se. Tanto que o Emmanuel diz que muitas vezes, por nós não nos conhecermos pela nossa ignorância, nesses momentos dos conflitos entre o bem e o mal que se estabelecem dentro de nós, nós convocamos os gênios, os espíritos, os santos, os anjos que nos tutelam, para que eles venham combater em nosso lugar. Quantas vezes a gente diz assim, ai meu Deus, Senhor Jesus, meus amigos espirituais, venham me ajudar para eu não cair em tentação, porque o espírito é fraco. Né? E aí aqui tem um texto do Emmanuel que ele diz que o espírito não tem nada de fraco. Toda a fraqueza, né, vem em decorrência dos vícios que nós trazemos em nossa própria alma. Né? Então, são os vícios que nos arrastam, são os nossos vícios morais, a nossa ignorância, muitas vezes a nossa negligência que nos arrastam para os abismos e despenhadeiros que nós encontramos na nossa jornada. Então, olha só, quanta sabedoria nessas palavras do Emmanuel. O Emmanuel diz que muitas vezes, diante desses turbilhões, desses conflitos todos, que se estabelecem dentro de nós nessa luta entre o bem e o mal, nós convocamos os santos, os anjos, Deus, os gênios tutelares para vir combater em nosso lugar. Mas a gente esquece de uma coisa muito importante.
cada um de nós deverá combater o bom combate. Cada um de nós tem o seu próprio combate a realizar. Combate do bem, né, dentro de nós. Esse combate constante de trazer para a nossa vida o bem e retirar de nós o mal, a ignorância que ainda nos cerca. E aí ele diz assim, solicitar auxílio. Olha só o que o Emmanuel diz. O Emmanuel vai dando, né, umas puxadas de orelha na gente. Ele diz assim, solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representa atos louváveis do espírito que identifica a própria natureza. Pedir auxílio, pedir ajuda aos espíritos bondosos, fazer uma prece, recorrer a um amigo espiritual, pedir ajuda ao seu santo, né, de devoção, pedir ajuda a Deus, solicitar auxílio, né, ele diz, faz parte da lei de cooperação. E é até louvável que a gente faça isso, tenha a humildade de pedir ajuda, né, porque também identifica a nossa própria fraqueza. Nós nos colocamos aí numa condição de humildade, de que nós não podemos tudo, e não podemos quase nada sem Deus. Aliás, nós não podemos nada sem Deus. Então, nos coloca nessa situação de humildade. Aí o Emmanuel diz assim, contudo, entretanto, todavia, porém, contudo, insistir, para que os outros nos substitua no esforço que somente a nós cabe despender, demonstra falsa posição suscetível de acentuar-nos as necessidades. Olha, gente, o Emmanuel é maravilhoso, né? O Emmanuel é incrível. Ele diz, olha, tudo bem pedir ajuda para os espíritos protetores, para os anjos guardiães, para os seus santos de devoção. Tudo bem pedir auxílio, porque faz parte mesmo da lei de cooperação, dessa lei de cooperação. Ok, não tem problema nenhum pedir ajuda, né? Mas quando a gente começa a insistir demasiadamente que os nossos anjos guardiães, os espíritos bondosos, os santos de nossa devoção, eles nos substituam nos esforços que nós devemos fazer, aí nós estamos arrumando uma encrenca maior para a nossa vida. Porque é assim, olha, a coisa é mais ou menos assim. Estou falando por experiência própria. A gente faz um monte de besteira, a gente faz um monte de bobagem, a gente se entrega aos desvarios, se entrega ao desequilíbrio, se entrega ao desespero, a gente se joga nos braços dos vícios, a gente começa a alimentar tóxicos mentais, com o pessimismo, o desamor, né, o autodesamor, a gente começa a intoxicar a nossa vida com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, com a maledicência, a gente se encrenca inteiro, e aí quer entregar tudo na mão de Deus. Vocês já viram isso? Não, vou entregar para Deus. Tudo que não presta que a gente faz quer entregar na mão de Deus. E aí a gente fica pedindo aos espíritos, aí quer que os espíritos venham e resolvam, a gente quer ir na casa do espírito e tomar um passe e resolver todos os problemas. A gente quer ler um parágrafo do evangelho e quer que todos os espíritos que estão ali nos perturbando, que nós trouxemos para dentro da nossa casa, que eles saiam e vão embora. A gente simplesmente quer que os espíritos, os santos e os anjos nos substituam nos esforços que nós devemos fazer. Que esforço? O esforço de vencer o mal com o bem. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não é assim? Então necessitamos nós do esforço próprio para vencer as nossas próprias mazelas. É isso que Emmanuel está dizendo. Não nos colocar nessa falsa posição de vítima, porque a gente adora o papel da vítima, né, gente? Venhamos e convenhamos. Nós todos adoramos o papel da vítima. Normalmente a gente se coloca no papel da vítima e a gente acha que nós somos vítimas do mundo, somos vítimas das traições, dos desenganos, vítimas da maldade alheia. E às vezes quando a gente começa a avaliar honestamente todas as nossas atitudes, nós começamos a perceber que nós fomos vítimas da nossa ingenuidade,
nós fomos vítimas do nosso comodismo, nós fomos vítimas da nossa preguiça, nós fomos vítimas do nosso pessimismo, nós somos vítimas do nosso orgulho, nós somos vítimas da negação, muitas vezes da negação de Deus, da negação da ação providencial, nós somos vítimas do nosso egoísmo. Então, ele diz, não adianta se colocar nessa falsa posição, porque nós estaremos agravando as nossas necessidades. Que necessidades? De combater o mal, de esmagar o mal que ainda carregamos em nós. De vencer, né? De vencer em nós as nossas próprias más tendências. A gente precisa pensar sobre isso. E olha só, ele diz assim, Satanás, que está aqui, né, no trechinho da carta de Paulo, capítulo 16, final, né, são já as saudações finais de Paulo aos Romanos, onde ele começa a fazer uma série de recomendações. Ele diz, Satanás, representando o poder do mal, é uma simbologia que representa o poder do mal na vida humana. Poder esse que nós damos, poder esse que nós atribuímos ao mal quando deixamos de fazer o bem, de conhecer o bem, de nos filiar ao bem. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Esse poder do mal será esmagado por Deus. Por que, gente, que será esmagado? Será esmagado por Deus, não é porque Deus vem lá do alto com o seu pé e esmagará o mal, não é isso, é porque quando nós acordarmos para a necessidade de conexão com o Pai, quando nós acordarmos para as grandes verdades luminosas da nossa existência, quando nós nos decidirmos caminhar ao reencontro de Deus, porque é papel do necessitado caminhar ao reencontro do Pai, quando nós nos decidirmos a seguir a estrada luminosa que se apresenta à nossa dianteira, esse sol, esse guia bendito que a todos nós orienta, quando nós nos decidirmos verdadeiramente a agir no bem, a pensar no bem, nós esmagaremos o mal, porque aí será Deus agindo em nós. É por isso que ele diz que esse mal será esmagado por Deus. Porque quando nós acendermos uma luz, ou a luz do Evangelho de Jesus, a luz do bem dentro de nós, toda a sombra do mal, todo o poder do mal se esvairá. Vocês já observaram que quando a gente chega em casa à noite, que a casa está toda escura, está toda fechada, ela fica sombria, né? Quando a gente chega em casa que está tudo escuro, é meio sombrio. Mas basta que se acenda uma lâmpada para que tudo se ilumine. A mesma coisa acontece aqui dentro de nós. Basta que a gente acenda uma lâmpadazinha, uma vela, um fósforo do bem dentro de nós para que todo o restante comece a ir, pouco a pouco, se iluminando. Então, olha só, ele diz assim, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. Que vitória divina? Aquela do combate, do conflito entre o bem e o mal. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. O que isso significa? Porque Paulo diz assim, em breve Satanás... Deus esmagará Satanás em breve debaixo dos vossos pés. Por que Paulo diz que o triunfo do mal, o triunfo do bem sobre o mal, a vitória do bem sobre o mal se verificará debaixo dos nossos pés? Por quê? Ele diz assim, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, dedicação ao trabalho iluminativo. Vou repetir. Dedicação ao trabalho iluminativo. Autoconhecimento.
mudança de pensamento, mudança de atitude diante da vida, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo. Por que ele chama de dedicação? Porque muitos de nós não queremos nos dedicar ao trabalho iluminativo. É mais fácil ficar reclamando da vida, é mais fácil se colocar na posição de vítima. Eu estava até lendo aqui uma coisa muito interessante, acho que eu marquei aqui. É muito mais fácil a gente ficar se maldizendo, é muito mais fácil ficar reclamando, né? É muito mais fácil ficar dando uma de pobre coitado, de vítima, do que se esforçar no trabalho iluminativo. Porque, gente, é muito mais fácil ser pessimista. Sabe como é que o Emmanuel chama pessimismo? O pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária sobre o zelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos a uma aflição inútil. Então, olha só, é muito mais fácil ser pessimista, né? Não querer mudar de atitude. Ah, mas é porque eu sou assim. É porque eu tenho certeza que nada vai dar certo. É porque eu sei que ninguém me ama. É porque eu sei que eu não vou conseguir. Então, o pessimismo é uma taxa pesada e desnecessária, como diz o Emmanuel. É uma aflição inútil. Então, quando ele diz aqui que é necessário dedicação ao trabalho iluminativo, que trabalho iluminativo é esse, Adriana? De se entregar ao Pai, de ter fé, de ter coragem de encarar os desafios da vida, né? De ter essa força de vontade para o enfrentamento das suas próprias aflições, das suas questões. Porque toda aflição, toda dor tem dia marcado para começar e para terminar. Tudo passa nessa vida, tudo, absolutamente tudo. Somente os pessimistas e os derrotistas é que acreditam no contrário, porque eles estão tão centrados na própria doença que eles não conseguem perceber que todo ano a gente tem primavera, verão, outono e inverno, e as estações mudam. Que todos os anos nós temos aqui na nossa própria terrinha período chuvoso e período de muito calor. Que as árvores perdem todas as folhas e aí elas voltam a florir e a gente tem os ipês. Que as árvores crescem, dão flores, germinam, dão frutos, e desses frutos nascem outras árvores, porque tudo tem começo, meio e fim na natureza. Por que não tem na gente também? Também tem. Então ele diz, nós, quando nos dedicamos ao trabalho iluminativo, de nos entregar a Deus sem reservas, confiando absolutamente, efetuando, na medida das nossas forças, a sua vontade sacrossanta, tentando fazer o melhor que nós pudermos por nós e pelos outros, atuando no bem, ele diz, com o esquecimento do velho egoísmo animal, quando esquecemos o egoísmo, deixamos de pensar só na gente e encaramos essa dedicação ao trabalho iluminativo como algo sério e necessário para nós mesmos, aprendendo a grandeza de sua posição de Espírito Eterno, a grandeza de Deus como Espírito Eterno, atingiremos a vitória sublime sobre o mal. Então, por que ele diz que o mal será exterminado debaixo dos nossos pés? Porque nós só conseguiremos eliminar o mal que ainda carregamos em nós trabalhando, caminhando na direção de Deus com os nossos próprios pés. E será nessa condição de dedicação ao trabalho iluminativo, de entrega-se sem reserva, de entregar-se sem reservas a Deus, de esquecimento do egoísmo, como ele fala aqui, do velho egoísmo animal, que nós conseguiremos atingir a vitória sublime do bem aqui dentro de nós mesmos. Nós não estamos combatendo com o mundo, nós não estamos combatendo com o outro. Como Emmanuel diz, nós estamos aqui vivendo o conflito íntimo e o grande combate é dentro de nós mesmos, nesse processo do bem com o mal. Termina o texto, Emmanuel, dizendo assim,
o Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, porque Deus se entregou a nós desde quando nos criou. Há dentro de cada um de nós uma centelha divina, ele está em nós, embora muitas vezes nós não estejamos nele. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Já parou para pensar nisso? Você já se entregou verdadeiramente a Deus? Não estou falando de ir para a igreja, ficar rezando o dia inteiro, ficar cultuando Deus o dia todo. Não, gente. O templo, o verdadeiro templo é o coração. Você já entregou os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, as suas atitudes, o seu trabalho, o seu cotidiano, o seu lar, a sua família, os seus relacionamentos? Você já entregou isso? Tudo para Deus, confiante de que Ele sempre fará o melhor, porque Ele é a inteligência suprema, então Ele sabe muito mais do que eu a respeito de qualquer coisa da minha vida. O Senhor todo paternal já se entregou aos seus filhos terrestres, mas raros filhos se entregam a Ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo. O mal não desaparecerá se a gente não fizer nada. O mal não vai, evaporar se a gente não agir. Não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Ou seja, o mal só conseguirá ser eliminado debaixo dos nossos pés, ou seja, a partir do nosso caminhar, a partir do nosso trabalho, a partir desse trabalho iluminativo, desse caminho redentor e de reencontro com Deus. Só assim nós conseguiremos, de uma vez por todas, como diz o Emmanuel, esmagar o mal que ainda há em nós. Por isso que ele chama esse texto maravilhoso, esse texto de hoje, de esmagamento do mal. E o mal, em verdade, é a pura ignorância do bem. Porque depois que a gente conhece o bem e descobre como fazer da melhor maneira as coisas, a gente nunca mais volta a praticar o mal. O Emmanuel diz no livro Vinha de Luz, se eu não estou enganado, no capítulo 35, que o mal é uma grande noite escura. Então, o que é o bem? O bem é aquela lâmpada que a gente acende, que clareia tudo. É a alvorada, é o sol. Daí a necessidade de nós aprendermos a vencer em nós o mal que ainda habita em nós. E aí tem um conselho do Emmanuel que eu gosto muito, que também está no Vinha de Luz, no capítulo 19. Ele diz assim: não analises destruindo. Quando nós formos iniciar esse processo, esse trabalho incessante de autoiluminação, não analises tudo que há em ti destruindo. Porque tudo aquilo que nós vivemos, mesmo de maneira equivocada, muitas vezes errando feio, tudo que nós vivemos era necessário para o nosso aprendizado. Era necessário para o nosso crescimento. Nenhum de nós seríamos o que nós somos hoje se não tivéssemos passado pelas lutas que já passamos. Então não te analises destruindo e nem analise o outro destruindo, porque a gente não sabe da caminhada de ninguém. Mas nós sabemos muito bem da nossa própria caminhada. Então, nesse dia de hoje, meu convite para todos vocês que estão aí, meus amores, que acompanham esse estudo semanalmente, meu grande convite é para que a gente aprenda a esmagar o mal que habita em nós, mas não destruindo, analisar todas as nossas condutas equivocadas, retirar delas aprendizados e fazer luz onde há sombra, para que tudo em nós se ilumine. Esse é o convite de hoje, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estão aí. Acabamos, né? Ai, acabou, gente. É tão bom. Ficaria aqui ainda. A gente terminaria o Pão Nosso por mim hoje, né? Porque, assim, é um livro maravilhoso. É um livro que tem, assim, umas lições maravilhosas de autoconhecimento, de autoiluminação. Muito obrigada a vocês que estiveram todos conosco aí durante todo o estudo. A Zulima, a Tati Freitas, a Jennifer, a Margarete, a Kalina, vi que a Kalina entrou, muito obrigada, meu amor. A Raquel Oliveira, a Eliette, o Jeff, que está sempre por aí. Muito obrigada. A Anne, o Vini, lá de Pedro II,
a Joyce, a Beatriz, vocês que estão todos por aí, a Fátima, muito a Gleine, muito a Arivelto, né, a Leda, a Alessandra, a Mirella, todos vocês que estão aí, que acompanham os estudos, se quiserem compartilhar com alguém, fiquem à vontade, vai ficar salvo no IGTV. Esse estudo é nosso, é para nós, né? Principalmente para mim. Muito obrigada a todos vocês, tá? Convidar vocês a acompanharem o fórum com a doutora Kátia Marabuco, que irá acontecer sábado agora pelo Facebook do Irmã Sheila. Nós vamos comemorar o aniversário do 6º ano dessa casa. Muito obrigada pela companhia. Vou fazer uma prece final e só lembrar mais uma vez que próxima semana, devido a uma atividade minha, uma tarefa, uma viagem minha de trabalho, eu vou fazer o Pão Nosso às 9h30 da manhã. Não vou deixar de fazer, eu vou fazer às 9h30 da manhã, tá bom? E aí vai ficar salvo para quem não puder assistir nesse horário, acompanha depois. Vamos fazer nossa prece e agradecer a Deus por esse momento. Senhor Jesus, Mestre muito amado, o teu coração bendito, ligado ao nosso, possa nesse instante irradiar luzes de paz, de harmonia, de tranquilidade para nós, para o nosso lar e para todo o planeta Terra. Muito obrigada por esses instantes. Muito obrigada, Senhor, por cada minuto das nossas vidas, pelo aprendizado, pelo que já somos capazes de compreender. Muito obrigada. Ilumina-nos a todos nós, a mente, para que possamos realizar o autoconhecimento e nos torna cada vez mais criaturas melhores, capazes de viver o bem, de praticar o bem, de pensar no bem. Muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Beijo para vocês. Até quinta-feira da próxima semana. Muito obrigada pela companhia. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima semana. Beijo.